Olá pessoal, eu espero que todos estejam bem. O meu nome é Michael e eu sou psicólogo escolar aqui na PAI da cidade de Ibitinga. E eu tô gravando esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre relacionamento familiar, mais especificamente aí no processo de comunicação que acontece dentro das casas, entre pais e filhos, né, adultos e crianças e adolescentes. Então acho que é importante a gente pensar que todo tipo de relacionamento, né, exige uma forma de comunicação. Então falar e ouvir, né, fazem parte desse processo e consiste em um entendimento mútuo daquele que transmite uma mensagem e aquele que recebe essa mensagem. E dentro da casa de vocês, como que isso acontece? É muito importante a gente pensar nisso, porque quando a gente fala da criança e do adolescente, eles estão num processo constante de desenvolvimento. Então é comum que eles vão aprender coisas novas, que eles vão sofrer, que eles vão ter dúvidas, que eles vão ter demandas, né, que talvez o adulto já passou. Então ninguém é melhor do que o adulto para tentar orientar eles. Porém, o que tem acontecido muito é que essas crianças e os adolescentes, né, eu estou falando um pouquinho da nossa realidade, da nossa escola, eles não estão encontrando ouvidos, né, para ouvir essa demanda, o sofrimento, as dúvidas. Então eles estão com dificuldade de ter realmente certas orientações. E isso não pode acontecer, porque os pais, os responsáveis, são referências para eles, tá? Então precisa existir essa comunicação. Por quê? Quando essa comunicação ela não acontece, ou seja, as crianças, os adolescentes não encontram ninguém para ouvi-los, não encontram ninguém para compreender, eles vão tentar transmitir algumas mensagens, um pouco desses anseios deles, das angústias, de uma outra forma, e que nem sempre é positiva, ou melhor, quase nunca ela é positiva. Então eles vão partir realmente para a rebeldia, eles vão partir para a desobediência, eles vão partir para os gritos, até por uma certa agressividade. Então aí as coisas começam a caminhar para um caminho totalmente assim, negativo, né? E isso não é legal. Então é importante com que haja esse processo de comunicação, onde as crianças elas precisam ser ouvidas, elas precisam tentar o máximo aí serem compreendidas, tá? Então, por que tudo isso acontece? Está acontecendo essa dificuldade nesse relacionamento? Porque hoje a gente vê que realmente existe muita falta de tempo, né, da parte dos adultos para com as crianças, ou mesmo uma dificuldade de entender que os nossos alunos aí, as crianças e adolescentes, eles precisam dessa atenção. Né? Então vamos pensar assim, ó, a criança ela só vai passar a ouvir, entender e obedecer se ela entender que esse processo é importante. E ela só vai entender que esse processo é importante se ela experienciar isso de uma forma legal. Ou seja, se o adulto não ouvir, se o adulto não conversar, se o adulto não ensinar ela que esse processo de comunicação ele é importante, onde um fala o outro ouve, onde um se preocupa com o outro, onde um se envolve com o outro de uma forma genuína, ela nunca vai entender que isso é legal. Então ela vai ter uma dificuldade muito grande de obedecer, de seguir aí essas determinações vindas dos adultos, tá? Então vamos pensar assim, ó, a criança, para que ela aprenda a ouvir, ela precisa ser ouvida. Para que ela entenda que é importante obedecer, ela também precisa entender que a fala dela há importância em algumas questões. Então essa troca ela é muito importante. Então os filhos, eles precisam do tempo dos pais. Eles precisam que os pais brinquem com eles precisam que os pais olhem nos olhos deles, eles precisam realmente de tempo dos pais, e não só para cobrar, pessoal, e não só uma comunicação que só venha a informação do pai para o filho, mas uma comunicação que os pais acolham o sofrimento, tá? Deixem um ambiente bom para que essas crianças possam sofrer e ter alguém para acolher, para que elas possam chorar e ter alguém para abraçar, para que elas possam realmente despojar daquilo que elas não conseguem dar conta e ter alguém ali para ajudá-las a manejar, para ajudá-las a organizar tudo isso que está acontecendo no mundo interno. Então, assim, a relação de pais e filhos, ela só vai ser positiva, pessoal, se houver essa troca. Se houver troca de carinho, se houver troca de afeto, se houver troca nessa comunicação, troca na compreensão, para em seguida a gente pensar na conclusão aí, ou chegar próximo daquilo que a gente conhece como amor, tá bom? Então é muito importante que haja essa comunicação dentro dessas relações aí interpessoais e intrafamiliares, tá? Então essa é a mensagem que eu queria deixar hoje, tá bom? Abraço a todos, até mais.